Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Júris. Eu me chamo Bianca Almeida, sou advogada. Esse canal é um canal jurídico feito para trazer orientação, conhecimento e informação acerca dos seus direitos. Para quem está acompanhando, né, eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre união estável. Já falei sobre os requisitos que constituem a união estável, já falei sobre como formalizar e as vantagens de formalizar a união estável, já falei sobre reconhecimento e dissolução de união estável, e dando continuidade ao tema união estável, vamos falar um pouco sobre regime de bens aplicado aí no âmbito da união estável. Gente, sobre regime de bens, eu já falei um pouco sobre regime de bens na união estável nos vídeos anteriores. Assim, para quem não formalizou essa união estável, para quem não registrou essa união em cartório, vai passar a valer o regime de comunhão parcial de bens, ou seja, é o regime de bens que a lei impõe. Né? Caso o casal não escolha esse regime de bens, vai passar a valer o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que foi construído e adquirido durante aquela união vai ser repartido meio a meio. Esse aí é o regime de bem, comunhão parcial de bens, é o regime de bens que a lei impõe caso o casal não escolha na hora da formalização dessa união estável. Ou então, caso o casal não tenha formalizado essa união estável. Tem esse regime de comunhão parcial de bens, né? De comunhão parcial. Agora, se você for no cartório formalizar a união estável, você lá pode escolher o regime que mais atenda aí às suas necessidades. Tem o regime de comunhão universal de bens. Aqui todos os bens vão entrar, vai abranger todos os bens, tanto os anteriores, antes da união, como os depois que vocês adquirirem no momento ali da união. Então, essa comunhão universal é todos os bens. Então, esse regime de comunhão universal são tanto os bens anteriores adquiridos antes da união, como os que forem sendo adquiridos depois dessa união, no momento daquela união. Outro regime de bens é o de separação total de bens, né? O regime de separação total de bens é que nenhum bem se comunica. O que é seu, o que é meu. Ou seja, o bem, se você adquirir um carro durante aquela união, se porventura essa união chegar ao fim, você não tem que dividir esse carro com outra pessoa. Da mesma forma, e vice-versa, né? Tanto ele como você não vão ter que dividir os bens que adquiriram no momento daquela união. Não tem divisão. Isso é de separação total de bens. Isso você pode escolher no momento em que você for formalizar essa união. Vale lembrar que esse regime de separação total de bens, em alguns casos, ele chega a ser obrigatório. Ou seja, não depende da vontade das partes. A lei que impõe, que é o caso, por exemplo, das pessoas que têm mais de 70 anos. Nesse caso, a pessoa com mais de 70 anos que constituir a união estável vai passar a valer o regime de separação total obrigatória, independente se a pessoa quiser ou não, os bens que é dela, os bens que ela adquiriu na constância daquela união, que ela já tinha ao tempo da união, é dela. Não se comunica, não tem que dividir caso essa união chegue ao fim. Então, as pessoas maiores de 70 anos, caso constituírem união estável, vai passar a valer o regime de separação obrigatória. Não se comunica nenhum bem adquirido durante aquela união ou antes daquela união. Por que a lei determina isso? Né? Para evitar relacionamentos aí que tenham interesses envolvidos no meio, né? Geralmente, uma pessoa de 70 anos já tem ali um patrimônio, né? Já tem ali bens que construiu, que adquiriu durante ali a vida, e para evitar, né? E para evitar aí uma relação baseada em interesse, a lei impõe que seja regime de separação total de bens. Apesar desse regime de separação obrigatória imposto pela lei, nada impede que um bem ou outro adquirido pelo esforço comum do casal não seja repartido. Ou seja, há uma súmula 377 do Supremo Tribunal Federal que permite que um bem que foi adquirido pelo esforço comum do casal seja dividido, por mais que esteja aí sobre esse regime de separação obrigatória imposto pela lei.
mas tem que haver o esforço comum, a pessoa tem que ter contribuído para a aquisição daquele bem. Então, essa aí a súmula, o entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal, com a nova interpretação dada pelo STJ. Recentemente o STJ ele deu essa interpretação de que caso um dos bens, né, sejam um dos bens ou mais bens, dependendo aí, ou seja, se tiver um bem que a outra parte colaborou na aquisição desse bem, né, pelo esforço comum de ambas as partes, esse bem vai ser dividido sim, meio a meio. Outra situação de obrigatoriedade desse regime de separação nos casos em que depende de suprimento judicial. Nas situações em que existe menor, né, o exemplo, né, que há menor, né, quer construir união estável, quer se casar e os pais não estão de acordo, então pleiteia essa autorização judicialmente e aí fica tendo que se submeter ao regime de separação obrigatório. A situação que é obrigatória esse regime de separação é quando a união se dá sem observar as causas suspensivas de casamento, né? Para quem não sabe, casamento é equiparado à união estável. Então são essas, né, os regimes de bens, separação total, né, separação total de bens, e tem essa separação obrigatória, em que é imposta pela lei, onde os bens não se comunicam, né, os bens adquiridos naquela união, caso ocorra a dissolução dessa união, não vão ser divididos, o que é seu, o que é dele. Então, de comunhão universal, em que todos os bens se comunicam, todos os bens devem ser divididos, caso haja aí a dissolução da união, tanto os anteriores da união como os posteriores à união. E tem o padrão, que é o de regime de comunhão parcial de bens, em que os bens adquiridos na constância daquela união, caso haja a dissolução dessa união, vão ser repartidos meio a meio. Sobre regime de bens, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vou fazer o último vídeo sobre a união estável, sequência de vídeos sobre união estável, vou falar sobre a diferença do casamento e união estável. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.